Será que as cotas raciais são um instrumento de justiça social ou é uma ferramenta usada pelo governo para manipular a turma e manter todo mundo dividido e dependente do Estado? As cotas raciais surgiram no Brasil com a promessa de corrigir as desigualdades históricas. E é verdade, a escravidão deixou marcas profundas e o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão em 1988. E até hoje, o IBGE aponta um dado que mostra que 55,5% da população brasileira é composta por negros e pardos. E entre os 10% da população mais pobre do país, 76% são negros. Esses números são reais, mas o problema está no caminho que o Estado escolheu para resolver esse problema. Em 2012, a Lei 2.711, conhecida como a Lei de Cotas, obrigou as universidades e os institutos federais a darem 50% das suas vagas para pessoas, separando elas por cor, por raça e por renda. Em 2014, o STF declarou as cotas constitucionais, afirmando que elas promoveriam uma igualdade material. Parece bom na teoria, mas a pergunta é: funcionou? Em termos de acesso, sim. O diagnóstico do CEDRA nos mostra que nas graduações das instituições públicas, o número de pretos e pardos pulou de 23% para 43%, estando na frente dos brancos dentro de salas de aula, que ficaram com 40%. É inegável que mais pessoas negras e pardas estão chegando às faculdades. Porém, o nosso ensino básico ainda segue em colapso. O nosso PISA de 2022 mostra que a cada 10 estudantes, 7 de 15 anos não conseguem fazer nem uma prova de matemática direito. E, gente, não é por falta de dinheiro, esse ano a gente bateu o recorde de arrecadação federal. E a pergunta é: para onde está indo esse dinheiro? Qual é a prioridade? Ele está sendo usado como campanha política antecipada? Ou ele está sendo usado para investir em educação de verdade, para que a gente acabe com as cotas raciais e mantenha somente as cotas sociais, isso por tempo determinado? Ou seja, a cota abre a porta, mas não conserta o caminho. Ela resolve a ponta, mas a base está estragada. E é aqui que o debate muda. As cotas, gente, não está sendo usada como justiça social de fato, mas sim como uma ferramenta ideológica. Gente, a esquerda progressista transformou as cotas em bandeira eleitoral, como sempre. Partidos como PT, PSOL e PCdoB, eles associam as cotas ao antirracismo, de forma que qualquer pessoa que não concorde com esse posicionamento é racista. Eles usam uma dor real da população negra como capital político, uma estratégia para humilhá-los e ainda mantê-los dependentes de um Estado salvador. Mas a direita conservadora também errou feio, porque comparou tudo isso com o vitimismo essa causa social. E de novo, entregou a pauta de bandeja para a esquerda. Enquanto uns usaram a dor como arma, outros simplesmente ignoraram a causa. E adivinha quem perdeu de novo nessa queda de braço? O povo brasileiro. Após 10 anos de cotas, nós temos alguns números bons em alguns aspectos. A taxa de conclusão dos cotistas nas universidades federais são maiores que os não cotistas, sendo 51% contra 41%. E também é superior entre alunos do ProUni. Isso mostra que mesmo com a base frágil, com o esforço dos cotistas, eles conseguem concluir os cursos, mas ainda a base está muito fraca e precisa ser melhorada pelo Estado. Apesar desse esforço individual, a desigualdade econômica ainda segue grande demais. O problema, portanto, não é primordialmente a cor, mas sim a família que está destruída, a educação que está defasada. E um detalhe que a gente não pode esquecer é que existem famílias brancas que também estão em vulnerabilidade. O racismo estrutural, ele existe, a gente não pode deixar isso de lado. Mas nós não podemos esquecer que isso é um problema crônico de família, porque é a família que educa o filho, a família que dá orientação direta. E se a família for destruída nesse país, nós estamos perdidos. A Bíblia, como nossa bússola moral, ela reconhece o sofrimento dos oprimidos, mas nunca autoriza essa parcialidade moral. Pelo contrário, a Bíblia diz em Levíticos 19:15, não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Ou seja, justiça verdadeira é justiça imparcial. Em Levíticos 25, o ano jubileu restaurava propriedades e perdoava as dívidas. E era um mecanismo de restauração temporária e não de privilégio permanente. Eu repito, gente, restauração temporária. Gente, Deus sempre quis restaurar a igualdade de condições para todos e não institucionalizar uma dependência do Estado. O princípio bíblico não é de uma cota racial que divide a turma, mas sim de uma reparação social que traz esperança para ajudar quem precisa, independente da cor de pele. E a Bíblia diz em Gálatas 3:28, não há judeu nem grego, escravo nem livre,
homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O Evangelho não nega as diferenças, mas ele vai além delas. Ele nos chama à reconciliação e à dignidade, e não à separação e à vitimização. Gente, se o problema é social, a resposta tem que ser social e não racial. As cotas sociais baseadas em tipos de escola, renda familiar e vulnerabilidades são bíblicas e são éticas. E não só éticas, mas muito mais eficazes. Elas garantem que o pobre branco e o pobre preto tenham as mesmas oportunidades. Gente, porque os dois enfrentam as mesmas dificuldades. Biblicamente, esse princípio se aproxima da justiça e da misericórdia. A Bíblia diz em Isaías 1,17: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça e repreendam o opressor. Deus se importa com o oprimido, sim, mas Deus não faz acepção de pessoas por cor de pele. A justiça do reino de Deus é universal, restauradora e social, e não racial. O problema do Brasil não é a cor da pele, mas é a falência moral e espiritual de uma nação que trocou a verdade por uma ideologia que é usada estrategicamente para um golpe político. Se você acredita que o Brasil precisa de uma justiça verdadeira baseada na palavra de Deus, eu te convido a compartilhar esse vídeo.